Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Meus queridos filhos, neste 23º domingo do tempo comum, para começar esse sermão, queria partilhar uma coisa com vocês. Fiz um propósito de, nestes meses, evitar qualquer tipo de polêmica na internet, nas redes sociais. Eu acho que eu tenho conseguido até agora. Se vocês entrarem no meu Facebook ou no Instagram, só vão ver coisas relacionadas assim mais à igreja, positivas, e fotos de bichinhos, que eu gosto. Mas eu acho que a gente não pode se isentar, mesmo procurando evitar polêmica, de saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na igreja. E semana passada eu fiquei estarrecido com uma notícia que eu li de que a PUC, Pontifícia Universidade Católica, acho que aqui de São Paulo e de Londrina, se não me falha a memória, decidiram abrir banheiros unissex. Bom, lendo os debates, lendo os argumentos dos católicos, não só os católicos, de qualquer pessoa com um pingo de bom senso, diziam que, puxa vida, como é que se anuncia uma coisa dessa na semana em que aqui em São Paulo um juiz decide soltar um tarado, que agride sexualmente uma mulher. No Rio de Janeiro existem vagões de metrô, se não me falha a memória, que são reservados para as mulheres, porque infelizmente elas sofrem abusos, violências. E em nome de uma ideologia, nós expomos nossas mulheres, nossas filhas, nossas irmãs, nossas esposas, nossas namoradas ao perigo. Em nome de uma ideologia, nós abrimos mão do bom senso. Daí, é claro que as pessoas que comungam dessas ideologias, que comungam dessas opiniões, já começam seus argumentos maravilhosos. Nazista, fascista, bolsominion, homofóbico, e lançam mão do argumento final. Quem é você para julgar quem deve entrar ou quem não deve entrar num banheiro? Quem é você para julgar? Acho que esse é o argumento que a gente mais escuta nas discussões hoje em dia sobre qualquer tipo de assunto. Bem, esse argumento, quem é você para julgar, ele está fundamentado naquilo que o nosso Papa Emérito Bento XVI chamou de ditadura do relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é o pensamento, é a ideia de que não existe uma verdade absoluta. Que as verdades elas são todas subjetivas e relativas. Eu acredito uma coisa, talvez você acredite em algo completamente diferente, seu irmão em algo ainda mais diferente do que você e eu, mas não tem problema. Todos estamos certos e todos estamos errados, porque não existe em realidade uma verdade. O que existe são opiniões, o que existe são pontos de vista, perspectivas. E se não há uma verdade absoluta, não há também, naturalmente, o bom e o mal, certo ou errado. Para aqueles que creem que não existe uma verdade, que existem verdades, o certo e o errado também é uma questão de perspectiva, ou uma questão de construção social, ou uma construção histórica. Aquilo que era considerado certo no passado, hoje talvez não acreditemos que seja certo,
o que acreditamos por certo hoje, talvez amanhã tomemos por errado, e assim vai. Não existe bem e mal. O que existem são perspectivas, pontos de vista. A moral, então, ela é circunstancial. A nova moral, a moral do tempo contemporâneo, é a moral do politicamente correto. Aquilo que favorece o establishment é bom. Aquilo que não favorece o establishment é mau, é odioso. Esse establishment que quer introduzir, que quer criar uma nova sociedade à margem dos valores cristãos. E o que nos choca é que muitos cristãos compraram esta ideia. Não sabem nem si mesmo que um dos fundamentos, dos embasamentos teóricos nesse relativismo gnoseológico e moral é até uma frase ocultista, né? Faz o que quiseres, pois há de ser tudo da lei. Essa gnoseologia relativista, essa teoria do conhecimento relativista, essa moral relativista, elas são, de certa maneira, diabólicas e são sintetizadas numa frase de um ocultista muito famoso, Aleister Crowley. E nós cristãos compramos isso. A gente vê até mesmo dentro da igreja, né? Nós vamos falar, olha, não se pode bater palmo na missa, porque a missa é a atualização do sacrifício de Cristo. E aí já levanta alguém dizendo, quem é você para julgar se pode ou não pode bater palmo na missa? A gente fala, olha, o aborto é um pecado gravíssimo, porque a vida ela começa na concepção, desde a concepção já temos uma vida pessoal, matar um embrião em desenvolvimento, no fim das contas, a mesma coisa que matar uma pessoa adulta ou uma criança. E já levanta alguém, quem é você para julgar se uma pessoa deve ou não abortar? Se dizemos que o casamento é entre um homem e uma mulher, que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é pecaminoso, é contra a própria natureza do matrimônio, alguém já vem dizendo, quem é você para julgar quem deve ou não deve se casar? Então, diante dessa situação complicada que nós nos encontramos atualmente, como nós católicos devemos reagir? Como nós católicos devemos nos posicionar frente ao mundo relativista, ao mundo que abandonou a verdade, ao mundo que não tem mais princípios sólidos, o mundo que abandonou os conceitos de bem e de mal? Primeiríssima coisa que nós devemos ter muito clara é que sim, existe a verdade. Mas a verdade não é uma ideia. A verdade não é uma teoria filosófica ou uma teoria científica. A verdade não é um pensamento. A verdade é uma pessoa. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade que se fez homem. Nosso Senhor diz nos Evangelhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o próprio Deus. Pois muito bem. Partindo desse princípio de que Deus é a verdade, de que a verdade é uma pessoa, de que a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, diz à sua igreja, aquilo que vós ligares na terra será ligado no céu. Aquilo que vós desligares na terra será desligado no céu. Ao fazer isso, o nosso Senhor outorga, confere a sua própria autoridade no que concerne ao discernimento do que é bom e do que é mal à igreja. Nosso Senhor confere à sua igreja
o juízo moral sobre a realidade. É a igreja quem recebe do próprio Senhor, que é a verdade encarnada, a competência de discernir neste mundo o que é bom e o que é mal. E mais ainda, este mesmo evangelho de hoje, quando o Senhor estabelece critérios claros e objetivos para a resolução de conflitos dentro da igreja, quando nosso Senhor diz: se o teu irmão pecar contra você, toma-o de lado e separadamente o corrija. Se isso não der resultado, chame dois irmãos e tentem resolver a questão. Se isso não der resultado, expõe a igreja. E se a pessoa não ouvir nem a igreja, que seja tratado como um pagão, como um pecador público. Ao fazer isso, nosso Senhor não apenas confere à igreja a autoridade de discernir o que é bom e o que é mal, mas de julgar quem está certo, quem está errado, quem está na verdade, quem está na mentira, quem é justo, quem é pecador. E ainda lhe dá a autoridade de, se for necessário, aplicar uma pena medicinal para que se converta. De tal maneira, filhos, que nós que somos membros da igreja, por força do batismo, por força do munus profético do batismo, também participamos de alguma maneira desta autoridade da igreja de discernir o que é bom e mal e de ensinar ao mundo o que é certo e o que é errado. Não apenas nós temos o direito de fazer isso, como temos também o dever. Reparem na primeira leitura que nosso Senhor diz a Ezequiel que o justo deve ensinar ao ímpio. Se o ímpio peca e sofre as consequências, ele sofre as consequências do seu pecado por sua própria escolha. Mas o justo, se não o tiver alertado, sofrerá também no juízo tanto quanto o pecador. De tal maneira que nós temos não apenas o direito, mas a obrigação de dizer a verdade. Nós não podemos nos omitir diante do mal, diante do erro, diante das coisas que estão erradas, diante do pecado, diante da iniquidade. Quem se cala diante do mal, torna-se cúmplice do mal. Quem se cala diante do erro, torna-se cúmplice do erro. E nós cristãos não podemos nos esquivar da nossa responsabilidade de sermos esta luz que ilumina o mundo, de sermos este sal que dá sabor e conserva as virtudes neste mundo. Agora bem, tendo claro esta nossa obrigação moral, é preciso também levar em conta um certo perigo que se pode sofrer, que é cairmos num farisaísmo, no acreditar que nós devemos ser os juízes dos nossos irmãos e ficar simplesmente apontando o dedo para qualquer erro, dando o nosso palpite, nossa opinião, onde nós não somos chamados. E vocês sabem que não existe nada pior nesse mundo, nada mais desagradável do que uma pessoa palpiteira, do que uma pessoa que está sempre corrigindo, do que uma pessoa que está sempre brigando com os outros, né? A sogra, né? Que sempre fala: coitado do meu filho, minha nora não sabe cozinhar, minha nora não sabe passar uma roupa, meu filho tá magro, tá que nem um mendigo. O patrão que tá sempre dando bronca, o patrão que está sempre certo, que quer sempre ter a última palavra, ou aquele amigo que sempre tem uma opinião sobre tudo, que quer sempre enfiar o nariz no nosso chamado. Isso é muito desagradável. Nós cristãos não temos que ser desagradáveis. O critério para a correção fraterna não é o nosso gosto e a nossa opinião. O critério para a correção fraterna é o que nos diz São Paulo na segunda leitura: o amor ao próximo, a caridade. Eu tenho que corrigir o meu irmão quando ele está objetivamente caindo em pecado.
Eu devo corrigir o meu irmão quando ele está objetivamente no erro, quando ele está se afastando de Deus. A correção serve para aproximar o irmão de Cristo, e não para minha vanglória, e não para que eu possa dizer que estou sempre certo, para impor os meus critérios, para impor os meus gostos sobre os outros. Não, não se trata disso. A correção fraterna deve sempre nos conduzir para Cristo e deve ser sempre feita no amor e na caridade. Que Deus, então, nosso Senhor, nos ajude para que nós vivamos sempre na verdade, para que nós escolhemos sempre na nossa vida o que é bom, para que evitemos o erro, que evitemos o pecado e possamos também ajudar os nossos irmãos a viverem na verdade, a viverem sob a lei de Deus. E que todos desfrutemos das maravilhas que nosso Senhor nos tem preparado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.